Olá para você que se liga no nosso JC Esportes. Eu sou o Adriano Garcia e nós vamos aqui juntos falar sobre o UFC 251. O UFC 251 realizado na Ilha da Luta, onde nós tínhamos o brasileiro Zé Aldo lutando pelo título agora da categoria dos pesos galos. Infelizmente, uma derrota triste frente ao Peter Yan, mas os brasileiros fizeram bonito no evento. Então, vamos juntos falar aí do desempenho dos brasileiros, falar do UFC 251, do card preliminar até a luta principal da noite, né? A luta entre Usman e Masvidal era para ser o Durinho. Infelizmente, a gente sabe que ele ficou de fora por conta do coronavírus, né? Peço a você que se inscreva no nosso canal, se não é inscrito ainda. Compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais para que a gente possa alcançar mais pessoas e dê a sua opinião, né? Dê a sua opinião, que é muito importante. O seu like ele é essencial para o vídeo ficar bem ranqueado. E a sua opinião, até mesmo se alguma coisa não agradar na nossa avaliação, no seu comentário é que você vai poder dizer isso de uma forma mais concreta. De que forma que a gente pode melhorar? Deixa aí no seu comentário para a gente aqui no nosso JC Esportes, tá certo? Bom, JC no ringue MMA, UFC 251 na Ilha da Luta em Abu Dhabi, né? O evento começou com uma vitória para David Grant sobre Martin Day nos pesos galos, né? A luta muito equilibrada, os primeiros 2 rounds, um para cada lado. No terceiro round, o David Grant nocauteou o Martin Day a 2 minutos e 38 do terceiro round. Portanto, vitória do David Grant pelos pesos galos em cima do Martin Day. Pesos galos, categoria do Peter Yan, novo campeão, depois da saída do Cerrudo, né, que anunciou a aposentadoria. A segunda luta já teve brasileiro na segunda luta, brasileiras na segunda luta, uma luta entre duas brasileiras. A Carol Rosa dominou a luta, venceu os 3 rounds, 30-26 para cima da Vanessa Melo, aí caminhando bem dentro do UFC, a brasileira Carol Rosa, né? Na terceira luta da noite, uma polêmica já, o nosso Raulian Paiva enfrentando o estreante no UFC, o estreante no Ultimate Zhalgas Zhumagulov, que vinha muito bem em outras categorias aí. O Raulian Paiva acabou vencendo por 29-28, resultado do qual eu discordei um pouco, né? Na minha opinião, o primeiro round foi um round muito claro para o Raulian Paiva, porém, o segundo round, apesar de fraco, teria sido do Zhumagulov, né? Ou empate. Deram para o Zhumagulov 29-28, deram para o Paiva, e o terceiro round foi, na minha visão, claramente ali do Zhumagulov, o Paiva um pouco preso na luta, e aí o Zhumagulov fez algumas tentativas de queda, foi quem buscou mais a luta. Na minha opinião, teria sido 29-28 para o Zhumagulov, porém, felizmente, não estou aqui me queixando, felizmente foi dado para o Raulian Paiva, 29-28, vitória importante do brasileiro na categoria dos pesos moscas do UFC. Boa vitória, então, ainda que eu discorde da vitória, para mim, 29-28 para o Zhumagulov, mas deram para o Paiva, né? Para o nosso brasileiro Raulian Paiva. Na quarta luta da noite, uma luta de pesos pesados, o Marcin Tybura acabou vencendo os 4 rounds, os 3 rounds da luta, perdão, acabou vencendo os 3 rounds da luta, uma vitória fácil. O Tybura ficou segurando a luta ali na grade e conseguiu uma vitória tranquila para cima do estreante no UFC, o estreante no Ultimate, o Maxim Grishin, da Rússia. Então, uma vitória do polonês Marcin Tybura, barrigudão, aquele estilão do peso pesado, aquele lutador que representa muitos de vocês em casa, barrigudão, vencendo ali o
Maxim Grishin, que veio da categoria do meio pesado, né, bem mais leve do que o Tibura. A mão e o peso do Tibura acabaram fazendo a diferença na quarta luta da noite, né? Vamos então para a quinta luta da noite do UFC 251 deste sábado 11 de julho. Este vídeo indo para você ao ar na noite deste domingo, dia 12, né? O brasileiro Léo Santos. O brasileiro Léo Santos teve extrema dificuldade com os golpes baixos, assim como aconteceu no LFA, né? Só que no LFA fizeram certo. A desqualificação do treinador que deu joelhada ilegal, uma coisa vergonhosa lá no LFA, diga-se de passagem que teve, vamos aproveitar a oportunidade, o LFA que teve vitórias de brasileiros no evento, né? O Michael Mendonça vencendo o Cassius Kane por finalização a 2:16 do segundo round, e também o brasileiro Bruno Souza vencendo o Camuela Kirk por 29-28 em decisão dividida. Parabéns aos brasileiros que venceram. E no LFA teve essa coisa horrorosa que foi o Sean West dando uma joelhada ali quando estava na posição de apoio o Boston Salmon, só que lá o juiz foi enérgico, fez o que tinha que fazer, desqualificou o Boston Salmon, desqualificou o Sean West para dar a vitória ao ex-UFC Boston Salmon. Lá agiu corretamente, diferentemente do juiz da luta do nosso Léo Santos, que mesmo assim venceu, né? Mesmo enfrentando dedo no olho, mesmo enfrentando 2 golpes baixos, se segurou, quase que foi nocauteado, e aí se fosse nocauteado, teria um problema sério ali o Dana White para se explicar, mas o Léo Santos conseguiu vencer a luta, conseguiu levar a luta até o final e vencer, fez 10-9 nos 2 primeiros rounds, o terceiro round teve as punições ali, mas se não tivesse as punições, teria, claro, ganho o Roman Bogatov, o russo, mas totalmente desleal o Bogatov, péssimo exemplo ali, a transmissão oficial do combate estava até brincando, né, que ele era o zumbi russo, mas aí até a parte do zumbi estava engraçado. Depois que ele foi para a ilegalidade, aí não tem nada de engraçado, aí realmente é um lutador desleal e o Dana White tem que rever acho que até que a presença dele dentro do Ultimate. Não é pegando pesado, não, mas o que ele fez, o jogo sujo que ele fez com o Léo Santos, não combina com o evento do nível que tem o Ultimate, do nível que tem o UFC. Né? Já não é mais vale tudo, né? Hoje em dia virou MMA, virou uma coisa mais organizada, mais séria, mais preocupada. Perdão, gente, mais preocupada com a rinite, né? Mais preocupada não é corona, mais preocupada com a saúde dos lutadores. Então, a postura do Roman Bogatov é algo que a gente não pode aceitar. Na sexta luta da noite, né, ainda no card preliminar, nós tivemos o Danny Henry, escocês, enfrentando o nosso Amir Khan, né, o Makwan Amir Khan, o finlandês, né, que botou para dormir no primeiro round ainda, né? A 3 minutos e 15 de luta, o finlandês Amir Khan botando para dormir o Danny Henry. Grande vitória aí do Amir Khan para galgar espaço aí dentro dos pesos penas. Olho nesse cara, uma chave ali muito bem travada ali, uma chave por trás, a maneira como que ele derrubou o Henry, caindo para o pescoço e dando um mata-leão, levando o pescoço do Henry para casa, botando o Henry para dormir, inclusive, né? A gente até ficou um pouco preocupado na hora, mas grande vitória do Amir Khan, o finlandês, né? No primeiro round ainda da luta. Depois, nós tivemos o Salikov, o Muslim
Salikov, no peso meio médio, enfrentando o nosso brasileiro, o Eliseu Capoeira, né? Capoeira, o brasileiro, acabando sendo derrotado, e aí mais uma decisão que eu discordo. Primeiro, eu discordei da vitória do Raulian Paiva, entendendo que a vitória foi do seu adversário, entendendo que a vitória foi do Zalgas Zumagulov, o russo. Aí o UFC resolveu se redimir e acabou a arbitragem sendo leviana, vamos dizer assim. Eu ia falar roubando mesmo, mas acabou prejudicando o Eliseu Capoeira, que foi melhor ao longo de 2 rounds, do primeiro e do segundo round. No terceiro round, o brasileiro acabou tendo pouca combatividade, mas mesmo assim eu nem sei se eu consigo dar vitória para o Salikov no último round, né? Porém, decisão dividida e vitória do Salikov, vitória que eu discordo completamente. Acho que o nosso Eliseu Capoeira foi roubado nessa luta. Inclusive, o corner do Eliseu Capoeira estava entendendo que o Eliseu estava com 2-0, pedindo para o brasileiro administrar a luta, segurar, e aí uma decisão final ali que surpreendeu a todos da vitória do Salikov, do Salikov, que evidentemente a gente discorda, assim como o próprio Eliseu Capoeira, assim como o corner dele. Entendíamos que aquele momento era a administração da luta, porém acabou administrando a derrota do nosso Eliseu Capoeira, né? Bom, e aí, fechando o card preliminar, nós tivemos Volkan Ozdemir encarando o Jiri Prochazka, né? Jiri Prochazka, o lutador da Tchecoslováquia, da República Tcheca, né? A Tchecoslováquia não existe mais. No peso meio pesado, o Prochazka conseguiu a vitória na estreia dele no Ultimate, ainda que seja um lutador muito experiente, né? Estreando no UFC, e no segundo round, nocautaço do Prochazka na estreia, a 39 segundos do segundo round. Prochazka, olho nele na categoria do peso meio pesado, olho nesse tcheco, batendo um adversário importante na categoria, um adversário duro, que é o Ozdemir, né? Então, olho no Jiri Prochazka. Isso encerra, portanto, o card preliminar, né, do UFC 251 lá em Abu Dhabi. Vamos então ao card principal também recheado de brasileiros. A nossa Amanda Ribas venceu a Paige VanZant, uma chave de braço, a 2 minutos e 21 do primeiro round, no peso mosca feminino, uma grande vitória. Vem aí Amanda Ribas, contudo, nessa categoria do peso mosca, grande vitória da nossa brasileira Amanda Ribas. Na segunda luta, a Jéssica Batistaca acabou sendo derrotada em decisão dividida frente a Rose Namajunas, né? Os primeiros 2 rounds, no meu entendimento, realmente foram da Rose Namajunas, né? Que acabou controlando melhor ali o centro do cage, o centro do octógono. A brasileira Jéssica Batistaca acordou no terceiro round, foi melhor, machucou a Rose, porém 2-1, decisão dividida, mas eu concordo, infelizmente, com a vitória da Rose Namajunas nessa revanche. Vamos ver se tem uma terceira luta, um tira-teima aí, uma vitória para cada lado, entre Jéssica Batistaca e Rose Namajunas. Vamos aguardar que tenhamos aí o tira-teima, a terceira luta entre essas duas lutadoras, ou algum outro plano do Dana White para a nossa Jéssica Batistaca, que vinha muito bem. Na terceira luta, infelizmente, terceira luta do card principal, infelizmente a derrota do Zé Aldo. O Zé Aldo quase foi nocauteado no primeiro round, venceu o segundo round bem, venceu o terceiro round, mas no terceiro round a gente já começou a ter alguns sinais de cansaço. É importante registrar em relação à luta do Aldo
que a arbitragem no primeiro round ela acabou atrapalhando o Aldo ali e propiciando com que um golpe muito duro entrasse na linha de cintura do Aldo. Ali a arbitragem já começou a prejudicar o Aldo. É claro que o Aldo usou gelo ali, mas deu para sentir uma grande dor nele. Ele venceu os 2 rounds seguintes, é importante que se diga, mas com certeza aquela atitude do árbitro em atrapalhar o Aldo quando estava ali no chão e entrou o golpe ali do Petr Yan, do russo, isso foi um fator importante na luta. Eu acho que isso foi um fator até mais importante do que a insistência do juiz em permitir que a luta, que o Aldo continuasse levando muitos socos na cabeça, muitas machadadas na cabeça ali no último round, né? O Aldo já demonstrava sinais de cansaço no terceiro round. No quarto round, isso se acentuou em favor do Petr Yan, ali ele venceu. E no quinto round, estava 2-2 a luta até aquele momento, mas pode ter sido um 10-8 já no primeiro round. Não seria nada estranho se fosse um 10-8 para o Petr Yan nos 2 rounds em que ele venceu, tanto no primeiro quanto no quarto round. Estava já praticamente impossível para o Aldo, só uma vitória ali no último round, só um nocaute ou uma finalização daria a vitória ao Aldo, mas pelo contrário, o Yan derrubou e ali foi machadada, o árbitro demorou para interromper a luta. Eu vou dar um desconto para o árbitro, diferentemente do que a maioria está fazendo, porque é o Zé Aldo. É uma das maiores lendas do UFC. E, em grande parte dos momentos, ele estava tentando se mexer, tentando sair da posição. Então, o árbitro, que certamente será punido pelo Dana White, né? O Dana White já deu declaração criticando o árbitro da luta. Dana White que elogiou o desempenho do Zé Aldo na luta. O árbitro deve ter pensado, puxa, eu vou decretar a vitória do Zé Aldo com ele ainda se mexendo, mas foi muito feio e uma finalização muito triste do Zé Aldo, derrota do brasileiro Zé Aldo. Isso derrubou a transmissão do combate, me derrubou todo mundo. Não é o Aldo perder, é a maneira com que o Zé Aldo perdeu. Vamos ver o que o Zé Aldo vai decidir em relação à sua carreira. Virou até o mantra dizer que ele não tem mais nada a provar para ninguém. Ele tem 33 anos ainda, não é um lutador velho. Ele teria condição de continuar, mas continuar para ser um mid-carder, continuar para ser um lutador que não vai para a disputa de cinturão, ou que vai para a disputa de cinturão já você imaginando a derrota, indo para a disputa de cinturão, tendo gás para 3 rounds somente, que foi o que infelizmente ele demonstrou, ainda que fisicamente ele tenha se apresentado muito bem, é importante dizer isso, mas claramente no final do terceiro round estava acabando gás. Se ele tivesse continuado dando aqueles chutes baixos ali, estava magoando bastante a perna do Petr Yan, né? Tem que pensar muito o Zé Aldo sobre o que ele quer para a sequência da vida dele, ele que tem os seus negócios. Vamos ver o que vai acontecer com o Zé Aldo. É claro que é triste, né? Final da carreira de um grande lutador brasileiro, mas eu tenho sido um que tenho dito que a nova geração está chegando aí e que a nova geração tem tudo para nos trazer grandes histórias dentro do Ultimate. Bom, a gente está caminhando no evento aqui. As 2 últimas lutas também disputas de cinturão, né? Lembrando para você que a disputa de cinturão do Aldo foi na categoria dos penas. Nós tivemos a disputa dos galos, disputa de cinturão dos galos, do Zé Aldo, né? E nós tivemos no co-main event da noite a disputa de cinturão dos pesos pena entre o Alexander Volkanov e o Max Holloway, né? O Volkanovski
o Volkanovski, que teve muitas dificuldades contra o Max Holloway nessa luta, uma revanche já. O Volkanovski teve, por decisão dividida, a vitória para si. Alguns falaram em roubo, eu não acho que foi roubo, muito pelo contrário. Eu concordo com a vitória do Volkanovski, devido, no meu entendimento, o Holloway ter vencido os 2 primeiros rounds. Sim, ele venceu com uma boa vantagem, talvez o primeiro round até um 10-8, venceu os 2 primeiros rounds, mas o terceiro, quarto foram do Volkanovski e o quinto round foi equilibrado, mas eu ainda vejo uma vantagem para o Volkanovski. Ainda vejo uma vantagem para o Volkanovski no quinto e decisivo round, porém, a vitória acabou sendo aí do Volkanovski. Eu concordo com a decisão do juiz, decisão dividida, e decisão a qual eu concordo. Eu acredito que realmente venceu a luta. O que pode aí ser uma questão que pode ficar aí em dúvida é se foi 10-8 no primeiro round para o Max Holloway. Se foi 10-8 no primeiro round para o Max Holloway, aí você pode talvez falar que numa vitória do Max Holloway. Mas essa decisão de 10-9 ou 10-8, ela é muito subjetiva por parte dos árbitros, né? Você não tem como no boxe uma pontuação que seja uma pontuação fixa, né? Então dificulta para a gente determinar, olha, foi 10-9, foi 10-8, a gente não tem como saber ali exatamente o que está se passando na cabeça daqueles que estão, dos árbitros laterais ali, daqueles árbitros que marcam a pontuação, né? Então, a gente sabe também que para você tirar o cinturão por pontos é sempre uma decisão difícil, é sempre demanda uma superioridade muito grande. Nós não vimos uma superioridade muito grande do Max Holloway. A mensagem, que foi passada no round 3 e no round 4 foi uma mensagem de um Holloway já sem vigor físico. Também tem esse fator. O Volkanovski pode até ter conseguido um 10-8 aí, de repente, principalmente no terceiro, né? Então, eu concordo aí com a decisão dividida, eu concordo com a vitória do campeão, mantendo o cinturão, o Alexander Volkanovski, né? E concordo com aqueles que estão dizendo que o Max Holloway melhorou bastante em relação à primeira luta. Bom, chegamos no main event. A gente sabe que esse main event era para ter o nosso Gilbert Durinho Burns, mas ele está com coronavírus, vai voltar em breve. Já foi confirmado pelo Dana White que o Kamaru Usman, que venceu e venceu tranquilamente até o Jorge Masvidal, enfrentará sim o Gilbert Burns, e uma vitória com muita dominância. Dominou todos os rounds, usando muito a sua complexão física. O Usman é uma luta que gera uma expectativa muito grande para o confronto entre o Durinho e o Usman. O Durinho, que chegou nesse desafio contra o Usman, vencendo também o lutador que é mais forte fisicamente, um lutador muito atlético. Então o Durinho sabe o que é enfrentar esse desafio. Vamos ver como ele volta, mas o Usman dominou totalmente o Jorge Masvidal e passou um recado muito duro para o Durinho, né? Muito forte para o Durinho, para não ser aqui, para não fazer uma confusão aqui. Então passou um recado fortíssimo para o Durinho, mas vamos acreditar no Durinho. Vamos ver quando ele volta aí, quando ele volta para desafiar o Kamaru Usman nos meio-médios. Esperança de título brasileiro, esperança de que a renovação do esquadrão brasileiro, como diz a Globo,
continue de uma forma cada vez melhor. Lembrando para você que tem quarta-feira, tem evento do UFC, a gente comenta aqui no JC Esportes. Sábado também tem mais UFC lá na Ilha da Luta. Todos os eventos do UFC, a gente traz para você a resenha, a crônica em vídeo para você dos eventos aqui no JC Esportes. Então, se você não fez ainda a sua inscrição, se inscreva. É muito importante a sua inscrição. É importante você deixar o seu like e o seu comentário. E gostou? Compartilha para mais pessoas alcançarem aqui o nosso canal. A gente lembra também que a gente tem transmissões esportivas. Nessa segunda-feira tem Manchester United e Southampton valendo vaga aí. Um jogo importante para o Manchester United buscar a vaga na UEFA Champions League. E sempre JC no Ringue aqui, muitos outros conteúdos no nosso JC Esportes. Obrigado, pessoal. Até mais.